Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Amém? Então nós vamos ler nessa noite na Carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Então, Romanos, capítulo 1, verso 1 ao verso 17. Amém? Todos encontrou isso. Então, pé e reverência a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé, mútua tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim tanto está em mim. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Talvez pudesse aumentar um pouquinho, eu estou me ouvindo bem baixinho. Eu estou me ouvindo, então vocês não estão ouvindo bem. Então nós vamos falar um pouco nessa noite, irmãos, sobre o tema preparados para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Preparados para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Sabemos que Evangelho é o que mesmo? Boas novas, né? Boas novas. E o Evangelho de Cristo é as boas novas de salvação. Então Paulo, neste início dessa carta, ele já expõe aqui a vontade, o desejo de ir a Roma, compartilhar um pouco da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, e também doar um pouco daquilo que Deus deu a ele, daquilo que Jesus fez na vida dele, transformou a vida dele, e ele então tinha essa vontade de ir até Roma, como ele diz, comunicar algum dom espiritual e também receber dele algum dom espiritual, algum benefício espiritual, uma comunhão entre
Paulo e a igreja, que ele já se comunicava aqui por cartas. Então ele expôs esse desejo, essa vontade de ir até Roma e declara como ele incessantemente falava e orava e fazia menção deles aonde ele ia. Ele disse: olha, a igreja de Roma é uma igreja que está firme. A igreja de Roma é uma igreja que está sempre se fortalecendo. Todas as vezes eu lembro deles, e ele relata aqui no testemunho com relação a essa carta que é enviada aos romanos. Mas, e ele diz: eu estou preparado, eu estou pronto para ir ter com vocês. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Eu estou pronto para ir aonde vocês, ou em qualquer lugar, pregar o Evangelho. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar um pouco nesta noite. Preparados para anunciar o Evangelho da graça de Deus. E aqui Paulo, eu quero pelo menos citar 3 qualificações que Paulo entende que ele tem com condições suficientes para pregar o Evangelho lá em Roma, ou onde ele queira pregar. E aqui eu quero falar sobre essas 3 qualificações que ele relata nesse texto aqui. Então, e a primeira delas, Paulo diz assim, quais qualificações, e eu queria dizer para nós hoje, nos habilitas a estarmos preparados para anunciar o Evangelho. Eu queria que você pensasse um pouco e pudesse refletir e dizer assim: rapaz, qual qualificação eu necessito para que eu possa anunciar o Evangelho? Seja em Roma, e entenda, Roma era o centro do governo, em termos de maior poder. Claro que Jerusalém tinha, nas outras cidades tinham, mas Roma era o centro do maior poder político, era Roma. Então Paulo, por um acaso, podia ter maior impedimento lá. Mas ele não disse que ele estava preparado para ir lá, para pregar tanto para gregos, para gentios, para bárbaros, para sábios, para ignorantes. Ele disse que ele estava preparado. E aqui eu quero falar um pouco dessas qualificações. E a primeira delas, que ele cita, que ele relata, dentro do contexto, primeira coisa, deixar de ser Senhor para tornar-se servo de Jesus Cristo. A primeira qualificação de Paulo, então, no relato, expõe como preparado, como capacitado, como tendo todas as condições de pregar esse Evangelho da graça. Ele diz no primeiro versículo, no versículo 1, no versículo 6, tanto ele quanto para nós, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Daqui a primeira qualificação que Paulo se acha preparado, não se acha, mas se vê preparado para pregar esse Evangelho. Ele disse que Jesus Cristo o chamou, o qualificou. Como? Chamando ele para ser servo. Entenda bem, Paulo, essa condição de servo não tinha no seu DNA, entenda DNA, até o dia que ele se converteu. Ele era senhor de si e ele era senhor de muitas pessoas. Tanto que ele vai para Jerusalém, pega a autorização dos sacerdotes, porque ele tinha essa qualificação de ser senhor, e levar essa carta com autorização para Damasco para prender os cristãos. Então o que ele entendia era ser senhor. E agora não. Agora ele se vê e ele acha maravilhoso a condição de ser servo. Paulo é servo de Jesus Cristo. Irmão, servo era aquele empregado, aquele escravo imediato do seu senhor. Era aquele escravo imediato da casa, era um mordomo imediato, onde o seu senhor dizia: tem arroz? Eu estou falando uma linguagem popular, e ele dizia: tem, não tem. Era dele que o seu senhor requeria tudo da sua casa, ou do que ele administrava. É isso que Paulo entende. Enquanto não se converteu, ele só entendia
mandar. Faça isso, faça aquilo. Ou eu faço isso, eu faço aquilo. Eu pergunto, temos essa qualificação de servos de Deus? Do funcionário imediato? Do escravo imediato? E essa é exatamente a palavra diáconos, né? Diácono, ou o servo, ou aquele que serve, ou os escolhidos. Veja só, os servos que foram escolhidos, lá em Atos dos Apóstolos, eles eram os funcionários, ou os servos imediatos. Eram os mais qualificados para servir à mesa. Essa é a palavra servo, escravo. Escravo de Jesus Cristo. E esse sentido de escravo, ou seja, eu não faço mais a minha vontade. Essa é a primeira qualificação. Eu faço a vontade agora do meu Senhor. Amém? Essa qualificação que temos, se temos, nós temos condições de ir em Roma, de ir para Jerusalém, de ir para onde formos, temos condições de pregar o Evangelho. Se não tivermos essa qualificação de servo, e de entender que somos servos de Jesus Cristo, e ele já diz mais, separado para apóstolo. Ou seja, além de ser escravo imediato, separado para um trabalho específico. Porque apóstolo tem esse sentido. Primeiramente, dos 12 que estavam com Jesus, tinha aquelas qualificações de apóstolo. E na nomenclatura, né, o entendimento da nomenclatura, apóstolo é aquele missionário, é aquele que vai, que não se estabelece num lugar, mas é aquele que prega e vai constantemente. Esse é o sentido de apóstolo, é o missionário. Então Paulo entendia que tinha essa qualificação de escravo de Jesus e separado para um trabalho específico. A pergunta é, nós sabemos que somos escravos de Jesus? E sabemos qual é a qualificação desse trabalho? Porque muitas vezes a gente não sabe. Fazemos tantas coisas na igreja, mas não entendemos exatamente qual é a qualificação da obra que Deus quer que nós façamos. E Paulo sabia muito bem. Por isso era muito bem sucedido. Mas porque primeiro era escravo. Ou seja, deixou de ser senhor de si, deixou de ser senhor de pessoas, para ser escravo de Jesus. Lembra quando ele estava lá em Filipe? Preso junto com Silas? Ele vai para a cadeia, para o mais baixo da cadeira, não? Da cadeia. O submundo da cadeia. E preso por cadeias, não só de grade, mas cadeias nos pés e mãos. Porque essa foi a diretriz do juiz, do judiciário. Prenda ele muito bem. Aí teve o terremoto. Mas antes do terremoto ele estava fazendo o quê? Cantando, orando e todo mundo observando, porque para ele era maravilhoso ser escravo de Jesus. Entenda bem, irmãos. Era maravilhoso ser escravo de Jesus. Ele me chamou como um escravo imediato. Onde o seu Senhor disse, apóstolo, vai, e ele, não, Senhor, não vou não. Não, é o escravo imediato. Tem arroz? Tem arroz. Não tem arroz? Não tem arroz. Tem feijão? Tem feijão. Porque eles sabiam tudo que tinha na despensa. Tudo que tinha na casa. Esse era o escravo imediato. Por isso aqueles 7 foram escolhidos. E a palavra de Deus diz que qual foi a escolha lá? Eram os mais bonitos, não era não? Pessoas de boa aparência, não era isso a qualificação dos 7 diáconos? Lá em Atos dos Apóstolos, qual era? Pessoas de fé, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, tanto que relata sobre Filipe e Estevão, que eram homens cheios do Espírito Santo que ninguém conseguia contender com eles, contender em termos do Evangelho. Filipe ia e fazia obras maravilhosas lá em Samaria. A cidade tinha paz, porque eles se consideravam como escravo imediato de Jesus. Sabe, irmãos? Não é o último escravo que vai saber, é o último a saber da obra de Deus. É o primeiro a saber da obra de Deus. O escravo imediato é o primeiro a saber. E se não tiver nada da dispensa, quem é o culpado? O escravo imediato. É verdade. Certo? Então, Paulo se considerava escravo. Esse é o sentido. Deixou de ser senhor para ser servo. Para ele era maravilhoso ser escravo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a palavra de Deus diz que naquele momento que
Os governantes estavam, então, combatendo com o início da igreja. Eles foram chicoteados, ali não São Paulo. Não São Paulo não, Paulo não estava. Estavam os discípulos, os apóstolos. Foram chicoteados, né? Maltratados. Todo mundo falando mal deles, né? Dizendo, não fala mais desse nome. Eles saíram de lá, apanharam, foram para o templo. E disseram o quê? Estavam regozijados. Eu queria até colocar 5:38. Eles estavam regozijados por receberem a afronta pelo nome de Jesus. Veja só, irmãos. Temos essa qualificação de escravo imediato. Chamou, estou pronto. Chamou não, ordenou, que é chamado, nós já supomos. Ordenou, estou pronto para ir. Essa é a qualificação que temos. Ou nós somos o escravo que não sabe de nada que acontece na igreja, não sabe de nada que acontece no reino, se diz as coisas, aí passa um ano, eu não sabia. Imagine um servo de Deus que não sabe de nada que acontece no reino. Então não é escravo imediato. Então não é escravo que se alegra por ser escravo. Esse não é o escravo que prega, como diz a irmã Adelaide, que pega o primeiro tiro. Esse não é o escravo que pega a primeira chicotada. Eu sou escravo que se esconde. E nós vamos falar um pouco sobre esse questão de se esconder. Atos capítulo 5, versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, pois para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha o que o escravo imediato faz. Se alguém combate, se alguém afronta, se alguém chicoteia, se alguém fala mal, se alguém diz alguma coisa contra o Evangelho, opa, maravilha, por causa do estilo de vida da pessoa agora que está em Jesus Cristo, maravilha, se alegra porque ele é um escravo imediato. É aquele que sabe o que tem na casa, é aquele que sabe o que tem para fazer, é aquele que sabe o que tem para fazer e faz. E Jesus Cristo disse uma coisa, uma vez que o Senhor disse: olha, quem é que senta à mesa? É o Senhor ou é o escravo? Quem é a igreja? Quem é que senta à mesa? O Senhor ou o escravo? É o Senhor. Aí Jesus vai dizer: olha, eu sou como um escravo, porque eu sirvo vocês. E vocês, quando vocês se tornarem escravos, não aqui parafraseando, faça tudo que tiver que ser feito. E no final da hora, diga: sou um servo inútil, porque foi feito só o que devia ser feito. A pergunta é: somos esse escravo ou o escravo imediato, que sabe tudo que tem na casa do Senhor? Que sabe o que tem que ser feito e faz, e dá disso: Senhor, eu estou indo vigor para fazer mais. Que tipo de servo nós somos? O primeiro ou o último? E não venha parafrasear dizendo que os últimos serão os primeiros, porque isso não pode. Tá? O servo imediato é o primeiro. É o primeiro que pega a chicotada. É o primeiro que é afrontado. Porque ele é o servo imediato. Ele é o escravo. Então Paulo se considerava preparado para pegar. Por quê? Era o servo imediato. Chamado para ser apóstolo. Paulo era senhor de si, tanto de outro, mas agora ele estava qualificado porque ele agora era escravo de Jesus Cristo. Amém? Você ainda é senhor de si mesmo? Se ainda é, tu não tem condições de ser servo de Jesus. Jesus vai dizer isso. Quem não tomar sua cruz, quem não vir após mim, quem não negar a si mesmo, não tem condições de ser meu discípulo. Então, se alguém quiser, negue-se a si mesmo,
é: estou qualificado para pregar o Evangelho? Eu sou senhor ou sou servo? Eu sou senhor ou sou servo? A segunda qualificação que Paulo considera aqui no texto diz o seguinte: é a dívida de amor que a obra de Cristo produziu em nós. A segunda qualificação é a dívida de amor que a obra de Cristo produziu em nós. No versículo 11 a 15 diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora fui impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto a mim, estou pronto também para anunciar o Evangelho para vocês aí em Roma. O que Paulo se considera? Um devedor. Um devedor dos romanos? Na verdade, ele se diz um devedor de qualquer pessoa onde ele vai. Mas a dívida que Paulo considera aqui não é uma dívida de culpa por aquilo que ele não fez, mas uma dívida de liberdade em que ele possa fazer quando puder, e quando quiser, e todo tempo. Que às vezes nós nos consideramos: Senhor, o Senhor me amou tanto, eu sou tão culpado. Aí fica se batendo no peito, e essa culpa parece que destrói mais a autoestima daquele que quer servir. Mas na verdade, a dívida de amor que temos, na verdade, nos liberta para pregar em todo tempo. E Paulo diz: eu sou devedor. Não, a obra de Deus causou isso em mim. Eu pergunto, irmãos, nos consideramos devedores? Ou nos consideramos que a obra é só nossa? É para nós, né? Eu estou salvo, então se lixe os outros. Ou somos devedores para Deus, para com Deus e para com as pessoas? Para Paulo, ele se achava devedor. Por isso eu estou pronto. A obra de Deus produziu isso em mim. Em qualquer momento eu me sinto devedor. Por mais que eu já tenha pregado, por mais igreja que já tenha organizado, sou devedor da obra de Deus que produziu em mim. Era outra qualificação que ele disse que tinha. Uma dívida de amor para com Deus e para com as pessoas que Deus amou. Não colocando culpa, mas colocando liberdade no coração de Paulo. Ele vai dizer: olha, eu sou devedor do grego. Se eu estiver na Grécia, eu prego. Se eu estiver entre os gentios, também prego, porque eu sou devedor. Se eu estiver em Roma, também. Se eu estiver entre os meus, também. Ou seja, Paulo, essa dívida trouxe foi liberdade. Não é uma dívida que traz culpa e peso, mas uma dívida que traz liberdade. Ou seja, quanto mais você prega, mais você quer pregar. Ou seja, quanto mais você paga, mais você quer pagar. É diferente da dívida de culpa. Parece que quanto mais você paga, eu já paguei tudo. Não é isso? Ainda querem mais. Não. Paulo disse: eu estou qualificado porque eu sou um devedor. Você se acha um devedor na obra de Deus? Essa é uma qualificação também que gerava em Paulo todo o impacto que causava quando ele ia. Aí em Romanos capítulo 13, versículo 8 vai dizer que não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor.
com o qual Cristo vos amou e vos salvou. Ou seja, o quanto nós fizermos de obra na pregação do Evangelho, de anunciar a graça de Deus, o quanto mais nós queremos fazer. Sabe? Quanto mais se faz, parece que mais se quer dever. Porque quem produziu isso foi o Espírito de Deus nas nossas vidas. É o Espírito de Deus que produz essa ação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, diz assim. Aí eu pedi que coloque. Então, para Paulo, a dívida de amor gerada pela obra de Deus era algo maravilhoso. Olha como ele disse para Timóteo, aqui no versículo do capítulo 4. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, insta a tempo e a fora de tempo, redardas, repreendas, exorta, com toda a comunidade e doutrina. Porque haverá tempos em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o que você de Paulo dá para Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, vai ter tempo que tu vai pregar e as pessoas não vão querer ouvir. Tu está pregando e eles estão tapando o ouvido. Por que eles estão tapando o ouvido? Porque não querem ouvir o evangelho da graça. Mas você continue a pregar. Continue a ensinar. Porque você tem uma dívida de amor para com Deus. Você tem uma dívida de amor para com as pessoas. As pessoas não querem ouvir, porque o inimigo tem cada vez mais fechado os seus ouvidos, fechado o coração, endurecido o coração, mas elas precisam da graça de Deus. Elas nem sabem disso, mas elas precisam. E muitas vezes elas não querem nem saber, mas elas precisam. E não é porque elas precisam ou deixam de precisar, mas porque nós temos uma dívida do amor de Deus. Nós temos uma dívida para com Deus, uma dívida gerada pela salvação que Ele nos salvou. Eu pergunto: está qualificado a pregar o Evangelho? É isso que pulsa no seu coração? Ou você acha que já fez tudo e que está devendo é Deus? É a igreja que está devendo, é o outro que está devendo, aí fez muito. Jesus vai dizer: faça, e dá dicas no final: sou servo inútil. É essa dívida que tem no nosso coração? Ou melhor, é essa qualificação? É a qualificação de que sabemos que temos uma dívida para com Deus? Se for assim, as pessoas não vão querer ouvir, mas você vai continuar pregando. Se for no deserto, não tem ninguém, continua, né? Assim que João Batista fazia, né? É claro que João Batista é outro contexto, né? Mas era assim que João Batista fazia. Na época de Elias, né? De Jeremias, chorou, porque ninguém não queria ouvir a sua palavra. Mas Deus disse: continua pregando, continua falando, porque tu tem uma dívida de amor, tem uma dívida para com a minha ordem. E Paulo entendia que tinha uma dívida de amor para com Deus. Então essa era a segunda qualificação. E ele disse para Timóteo, vai chegar no final. É provável que o final já estava acontecendo naquela época, né, para ele, e que as pessoas não queriam ouvir. Imagine se Paulo vivesse em 2021, né? E queria dizer a mesma coisa, né? Vai chegar tempo que as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. Uma terceira qualificação que eu vejo aqui no texto, né, no contexto do que Paulo relata aqui no início da carta,
é não ter vergonha de viver o Evangelho de Cristo. Ele diz o seguinte no versículo 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo dizia, e nós também, provavelmente, se tivermos essa qualificação, vamos dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu digo, irmão, se tem um desafio hoje, no nosso século XXI, na sociedade pós-moderna, moderna, pós-moderna, como dizem por aí. É uma sociedade que diz que ama Jesus, somente aqui no nosso Brasil, mas a prática da vida diz que se envergonha de viver o Evangelho. Diz que ama o Evangelho, mas na prática se envergonha de viver. E aqui Paulo vai então dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele vai para Roma, e em Roma tem mais Deus do que nos outros lugares. Tem mais poder do que nos outros lugares. Mas para ir para lá, ele já tinha convicção que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder que pode transformar a vida das pessoas. Sabe? E se envergonhar do Evangelho, ele ia combater muito forte lá em Roma. Como em outros lugares. Combater com todo tipo de poder. Seja ele físico, seja ele principalmente espiritual. E ele vai com essa convicção, pois o Evangelho é poderoso para destruir tudo. O Evangelho é poderoso para transformar até a vida, no caso ele se diz o mais pecador. E ele diz: eu não tenho vergonha de viver esse Evangelho. Por mais que as pessoas não queiram viver, por mais que as pessoas não queiram ouvir, por mais que as pessoas não queiram nem que seja falado. Ele tinha convicção na vida dele. A transformação que Deus fez. Ele tinha convicção na vida dele de que o Evangelho é a única maneira do ser humano se chegar novamente a Deus e ter uma vida de paz. É a única maneira. Nem um poder político, nem um poder religioso, nem poder nenhum nessa terra pode trazer salvação ao ser humano, transformação de vida ao ser humano, paz à vida do homem, senão o Evangelho. E Paulo disse: eu não me envergonho de viver. Lá em, preguei isso semana passada, eu acho, para Festo, né, o governador Festo, ele vai levar Paulo, ele é o tal ali, e o rei ali. E ele vai dizer então, no relatório disso aí: eu tenho aqui um preso, né, um prisioneiro, e a questão dele não tem nenhum crime, que pelo menos que ele achar. Ele só diz no relatório dele que ele está falando de um tal morto, né? E ele afirma viver. A questão é que para a humanidade, Deus, ou Jesus, é um tal morto. Jesus é uma religião, Jesus é uma seita, Jesus é qualquer coisa. Mas para Paulo é o Senhor, o Salvador. É o rei. E desse rei ele era escravo, era servo. Então Paulo não se envergonhava de dizer isso. Sobre qualquer circunstância. E nós, até pergunta nós, qual a qualificação que temos nesse sentido? Nos envergonhamos do Evangelho? Nos envergonhamos de viver o Evangelho? Até dizemos, né? Cantamos músicas evangélicas e dizemos: ah não, nós servimos a Deus. Nós lemos a Bíblia. Eu gosto de música gospel. Agora, viver o Evangelho. Nos envergonhamos ou temos prazer em viver esse Evangelho? Nós temos alegria em viver o Evangelho, porque foi a única maneira que Paulo não só observou, mas vivenciou de trazer salvação, transformação à sua vida.
Então Paulo diz, não é vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. E ele foi para Roma. E lá em Roma, assim como nos outros lugares, deu testemunho disso. E a palavra de Deus, que aqueles que o aprisionavam, aqueles que os guardavam, melhor dizendo, né? A equipe de soldados que guardava ele, que era dos principais, todos eles ouviram desse Evangelho. O Evangelho que corre. A palavra, provavelmente, muitos daqueles se converteram. Chamado guarda pretoriana. Né? Provavelmente, muitos daqueles se converteram. Por quê? Porque não se vergonhou do Evangelho. E com essa qualificação eu pergunto, para quem estamos pregando a palavra de Deus, quando nós não nos vergonhamos? Quando a gente não se vergonha, nós estamos pregando para todo mundo. Quando nós não nos envergonhamos do Evangelho, as pessoas, como disse o pastor Nório, leem a Bíblia através de nós, mesmo que elas não queiram ouvir o Evangelho. As pessoas não querem, mas elas vão ler. Por quê? Porque o testemunho de alguém que vive o Evangelho não tem como ficar escondido. Assim era para Paulo, assim era para qualquer pessoa. Então Paulo dizia, eu sou qualificado para pregar o Evangelho. E hoje talvez seja o maior desafio. E lá em 2 Timóteo capítulo 1, eu queria até que o Otávio colocasse, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 14, Paulo vai dar essa diretriz para Timóteo. Sobre a questão de se envergonhar do Evangelho. Timóteo estava provavelmente passando por pressões para abandonar o trabalho, pressões com relação a impor para que o Evangelho não seja pregado. Então o apóstolo Paulo dá alguns conselhos aqui para ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Diz assim, por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Timóteo, não te vergonhe de Jesus Cristo. Se as pessoas não querem ouvir, se as pessoas afrontam, se as pessoas perseguem, se as pessoas querem te prender, se as pessoas até ameaçarem te matar, não te envergonhe de viver o Evangelho de Cristo. A pergunta hoje, por que nós estamos negociando o Evangelho? Pelo que nós estamos negociando o Evangelho? Então Paulo disse para Timóteo, não te envergonhe do testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus? Servo, escravo, né? Na condição, né? Se esvaziou na condição de servo e foi até a morte de cruz. Esse é o testemunho que Timóteo devia seguir, que é o que Paulo também estava seguindo. E nós estamos negociando ou não? Se não negociarmos, somos qualificados para pregar o Evangelho. Que sou eu? Paulo dizendo, não vergonhe do testemunho de Jesus Cristo, do seu prisioneiro. Prisioneiro de quem? Ele está falando de Jesus, né? Eu sou prisioneiro dele, ele estava preso por causa do Evangelho. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o que ele fala do Evangelho de novo. Participa, porque no Evangelho, para testemunhar, tem que sofrer. Para testemunhar, tem que sofrer. Porque o mundo, já no maligno, não quer. O mundo quer ficar cego. O inimigo quer cegar exatamente para que ele não veja a graça de Deus que está no Evangelho. Portanto, não. O poder de Deus. Quem nos salvou, olha o que ele disse, que ele nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Olha como ele chama aqui, parece que ele faz. Não é apelo, não. Ele está dizendo um negócio sério. Não te envergonhes, porque a vocação que Deus nos chamou é uma vocação santa. E aqui não é só para pastores. Ele está dizendo para pastores, mas é para todo mundo. Para todos que são servos de Deus. Todos que são diáconos. Todos que são escravos. É para todo mundo. Não
e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que eu fui constituído pregador e apóstolo, doutor aos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras que limitem os ouvidos na fé, no amor que há em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha o que ele está dizendo. Aí ele falou em qualificação dele de Timóteo, mas agora que habita em nós. É neles dois? Ele está falando do geral. O Espírito Santo que habita em todos. Amém? Então, essa é a qualificação, as qualificações que Paulo então considera que ele está preparado, pronto. Por isso ele podia dizer, eu estou pronto para pregar. E eu faço uma pergunta nessa noite já concluída. Está pronto para pegar o Evangelho? Nós estamos prontos para pegar o Evangelho? Estamos com essas qualificações e se ainda não estamos dispostos a estarmos qualificados? Irmãos, missões se faz por qualificação. E a primeira delas e as principais delas eu acho que citei aqui que o apóstolo Paulo evidenciou. Isso eu estou pronto para ir para Roma. E a pergunta para nós hoje, estamos prontos para ir para qualquer lugar para pegar o Evangelho? Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: por que é o maior desafio no nosso tempo moderno ou pós-moderno viver essas qualificações? Porque até aqueles que dizem gostar do Evangelho, por muitas vezes, na prática, rejeitam viver o Evangelho. E Deus nos chama, o apóstolo Paulo muito bem citou aqui sobre Timóteo, falando para Timóteo, Deus nos chamou para uma santa vocação. Você foi chamado para uma santa vocação? Está qualificado para anunciar o Evangelho? Irmãos, se estivermos com as qualificações, estivermos prontos, dispostos e disponíveis, eu queria que ficasse isso na sua cabeça, no seu coração. Sabe, você é o diácono imediato. Você é o escravo imediato. É aquele que sabe de tudo. E para saber de tudo, precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Senhor. Quando o Senhor chama, o diácono está lá. Quando o Senhor chama lá na sala, ele está lá. Na cozinha, ele está lá. E a pergunta para nós é: a voz do Senhor para nós, ela é sensível dessa forma? A voz de Deus a nós, nos chamando para essa, já nos chamou, ou nos alertando para essa santa vocação, é uma voz como para um servo imediato? Para aquele que diz, eu estou aqui para fazer? Ou no seu coração, ou na sua mente, tem 1000 barreiras para não fazer? Se tiver, peça para Deus tirar essas barreiras. Peça para o Espírito de Deus tirar todas essas barreiras, porque Deus te chamou para uma santa vocação, sabe, para uma obra maravilhosa. E você pode dizer, pronto, Senhor, chamou, pronto. Que no seu coração, no meu coração, não tem nenhuma desculpa, porque para um escravo não tinha direito de desculpa. O escravo era assim, Senhor, está aqui, Senhor, estou pronto, Senhor. Essa era a condição na cabeça de Paulo de se sentir feliz. Jesus dizer, Paulo vai para Tarso, Paulo vai para Filipe, vai para Macedônia, vai para Roma. Estou pronto, Senhor. Eu pergunto, estamos prontos?